Irmãos, estamos às vésperas de uma grande festa, é o Carnaval. Mas para além dos festejos de Momo, para além da aparente alegria e liberdade, nós encontramos a construção de muitas histórias de sofrimento e de dor por conta dos excessos dessa época do ano. Nós vamos falar hoje sobre Carnaval, nós vamos falar sobre espiritualidade. Ao meu lado, o Pai Valdo, que vai nos ajudar a pensar sobre o Carnaval e sobre a questão da espiritualidade. Pai Valdo, o que é o Carnaval? Qual a origem do Carnaval, dessa festa? Paz e alegria para todos os meus irmãos que estão me ouvindo. Carnaval, irmã Soraya, é uma festa que a maioria de nós já tem conhecimento disso. Ele tem um fundamento religioso, ou seja, o início das festividades carnavalescas eram envolvidas pelo aspecto da religião. Por quê? Porque o Carnaval, se você notar, ele ocorre às vésperas da Quaresma. O que é a Quaresma? Quaresma é um ritual, uma determinação da Igreja Católica de que 40 dias antes da Semana Santa houvesse esse período de penitência, preparo, jejuns, abstinências, nessa perspectiva de vivenciar a memória da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse período, os católicos, outrora muito mais seriamente do que hoje, viviam um tempo de realmente resguardo, em termos de oração, penitência, jejum, tanto que havia abstinência durante a Quaresma. O que era abstinência? Se abster de comer carne. Então os católicos, cristãos católicos, durante os 40 dias não comiam carne. Tá? Uma forma de penitencial de preparar a Semana Santa. Muito bem. Antes desses 40 dias, então, se realizava uma festa, uma festividade, que tinha o nome de Carnaval, Carnivalis, né? Em latim. Carnaval significa adeus à carne, adeus, paramos de comer carne, vamos realizar uma festa. Depois se transformou essa palavra Carnaval em festa da carne. Então se comia muita carne, né? Esbanjava-se carne e vinho, porque passado o Carnaval, chegando na terça-feira, a Quaresma entrava, então não se comia mais carne durante os 40 dias. É bom notar também que o Carnaval não eram 3 dias, era na terça-feira, que precedia a quarta-feira de cinzas, quando a igreja faz essa cerimônia das cinzas, bota cinza na cabeça das pessoas, simbolizando penitência. Entrava-se no período de penitência. Então, na terça-feira, antes dessa quarta, havia essa grande festa da Carnivalis, a festa da carne, a deusa carne. Então, vamos comer muita carne, que a partir de amanhã, 40 dias sem ingerir carne. Com o tempo passando, né? Essa festa foi crescendo. Em vez de um dia, passou a ser 3 dias, domingo, segunda e terça, e foi tomando outros rumos. O rumo que, infelizmente, nós apreciamos com tristeza hoje, né? Uma festa onde começou a entrar músicas profanas, né? Licenciosidades, excessos de vinho na época, né? De bebida alcoólica, tudo isso que foi crescendo, tomando um vulto e se transformou no Carnaval que nós conhecemos hoje. E como é que a Umbanda Espírita Cristã entende o Carnaval? A Umbanda Espírita Cristã entende o Carnaval como uma festa perigosa, com certeza. Perigosa porque envolve determinados elementos energéticos e afinidades espirituais não muito saudáveis. O que não quer dizer que a Umbanda Espírita Cristã condene o Carnaval, né? A umbandista espírita cristão não pode sair no Carnaval, não pode se divertir no Carnaval? Pode.
todo excesso de ambos os lados é prejudicial. Nós não podemos fugir a uma realidade do mundo à nossa volta. Agora, como cristãos, temos que estar no mundo sem ele pertencer. Eu posso ir ao carnaval até me divertir e brincar, sem deixar de ter o meu perfil cristão. É a ética cristã evangélica. Se os outros bebem excessivamente, por que eu tenho que fazer? Se os outros exacerbam na sensualidade e sexualidade, por que eu tenho que fazer? Se os outros entram no processo de violência, agressividade, permissividade, por que eu tenho que ser assim? Eu não tenho que ser assim, eu tenho que ser cristão. Então, a alegria, o divertimento não é anticristão. O que é anticristão é o excesso dentro dos aspectos viciosos, né? Do álcool, do sexo, da violência, da agressividade, da permissividade. Então, para o bandista espírita cristão, o carnaval é uma festa que requer da nossa parte maior vigilância, com certeza, maior, vamos dizer assim, limpeza, perdão, de olhos para ver, com os olhos do espírito, e aprender a abstinência. O que é abstinência? Me abster daquilo que eu vejo que excede ou me joga numa região trevosa, sombria, que vai trazer afinidades perigosas em relação à minha vida espiritual, à minha vida de paz interior, à minha vida de busca de Deus, que é a essencialidade da encarnação humana. Paival, que outros cuidados nós poderíamos ter nessa época do ano? Os cuidados que a Umbanda Espírita Cristã recomenda nesse período são os cuidados evangélicos, né? Jesus diz: orai e vigiai. Orar, e nós brincamos sempre, orar e vigiar a sua vida, não é a vida alheia não, né? Vigiar o quê? Vigiar seu comportamento. Policiar mais a vivência da cruz em sua vida. Que cruz? Jesus diz: quem quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. A cruz significa o quê? A minha capacidade de renunciar àquilo que me joga para baixo, que me afasta de Deus, que se chama pecado. Pecado, infelizmente foi vulgarizada a palavra, né? Pecado existe sim, vem de peccatum, no latim, afastamento. Tudo aquilo que me afasta de Deus é pecado, afastamento. Então, evitar aquilo que me afasta de Deus, porque eu como cristão, eu como um bandista, espírita cristão, eu sei que viver com Deus, viver na busca de Deus, viver sob o amor de Deus é o que traz o fruto de paz, segurança, felicidade e alegria. Afastamento disso me joga onde? Na roda dos karmas, que Buda chama de roda de samsara, né? Ou seja, a roda do sofrimento. A consequência é essa. Por isso Jesus diz no Evangelho muito claro: o preço do pecado é a morte. O pecado é o que? Peccatum, afastamento de Deus. O preço de você se afastar da sua fonte de vida, do amor infinito, é a morte. A morte é o que? Sofrimento, a dor, as trevas, o esvaziamento, a angústia, a depressão, tudo aquilo que me joga para baixo das sombras. É morte. Ressuscitar é sair disso, sair das sombras, é se levantar, buscar a luz. Então o carnaval tem que ser para nós umbandistas cristãos meio onde nós possamos nos divertirmos e nos alegrarmos sem perdermos o nosso senso de direcionamento religioso cristão. Aí você pode me dizer, né, irmã Soraya, Paivaldo, tudo isso é necessário e importante, mas nós como cristãos, nós que buscamos encontrar a Deus, também sabemos que somos tão imperfeitos, tão incapazes, né? Ou como dizia o Padre Pio, né? Sem você, Jesus, eu sou capaz das piores coisas. E somos. Paulo apóstolo já dizia na sua epístola, né? Eu vejo o bem que quero e faço o mal que não quero.
por causa da nossa natureza ainda tão animalizada. O que ocorre no carnaval? A profusão de energias propagadas pelos foliões é muito forte. E essas energias não são saludares, são energias pesadas, né? São energias de sensualidade, de agressividade, de álcool, de excesso de bebida, enfim, de tudo aquilo que, infelizmente, as pessoas que não enxergam com os olhos do espírito pensam assim: carnaval é permissividade, então eu posso ser e fazer tudo aquilo que eu não posso fazer nos outros dias. O que não é verdade, que é uma ilusão, é um pensamento depressivo, né? Caído. Então essas energias emanadas estão no ambiente. E o que ocorre? A lei da afinidade faz com que espíritos que se afinizam com esse tipo de coisa acorram a esses ambientes. Que ambientes são esses? A cidade inteira, o Brasil inteiro praticamente. Então acorrem esses espíritos viciados, ainda ignorantes, maldosos, enfim. E eu, como espírita cristão, que também sei que sou fraco, imperfeito, que ainda carrego comigo o imã da infelicidade que atrai essas coisas ruins, daí os espíritos, né? As falanges espirituais, os luminares, o próprio Jesus de braços abertos, está continuamente nos mandando ajuda, socorro, né? Para que nós tenhamos mão para segurar, para nos levantarmos, que sozinho a gente não consegue ainda. Então no carnaval, na Umbanda, especialmente na Umbanda espírita cristã, os amigos da espiritualidade vêm a nosso socorro, vêm dizer: tudo bem, a realidade é essa que está aí sim. É uma festa promíscua, é uma festa viciada, é uma festa onde energias pesadas pairam no ambiente, onde espíritos afins, né, com esse tipo de vivência pululam. Já é muito comum se falar, mas vale a pena lembrar, né? A história do Caetano Veloso com a música dele: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Veio os espíritos e disse: lê do engano, atrás do trio elétrico vai e muito aqueles que já morreram, que estão afinizados com esse tipo, né, de viciações, esses tipos de viciações. Então, como eu disse, a espiritualidade da Umbanda espírita cristã, com muitas formas de vivência da Umbanda, a espiritualidade vem no socorro também. Através de quê? Dizer: damos a mão a você. Você tem que estar nesse meio. Procure eticamente, cristamente, se policiar. Mas nessa fonte de captação de energia, como eu disse, nós carregamos infelizmente ainda esse imã, né, de atrair os grandes tratamentos espirituais. Você tem que fazer o quê? Eles vêm e fazem o que nós chamamos de defesa do carnaval, que é a irradiação, a vibração, a introjeção de energias de defesa, fortes energias ígneas, em determinados elementos, que são elementos que têm a possibilidade de captação e guardar essas energias. Nós chamamos de amuleto, né? Isso é que é um amuleto verdadeiro, né? O mestre Ramatiz fala muito disso em Magia de Redenção. Então eles introjetam ali essas energias de defesa como uma bateria, tá? E eles dizem: leva isso com você durante o carnaval, porque aquilo está cheio de energia, essa energia está sendo paulatinamente jogada, solta como uma bateria, soltando energia, que fica no seu meio ambiente, criando um ralo, né? Um ralo de defesa contra essas energias espúrias, pesadas. É isso que vai acontecer então na firmeza de carnaval? É isso que ocorre no dia do ritual da firmeza de carnaval, que aqui no Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz ocorre sempre na quinta-feira antes das festas de carnaval. No caso, ocorrerá na próxima quinta-feira, né? O senhor pode explicar um pouquinho mais sobre esse ritual?
espiritual, por que ele é comandado pelos Exus? Porque ele é comandado pelos Exus. Quem são os Exus? Os Exus são espíritos amigos, né, benfeitores espirituais, que no movimento bandista assumem uma determinada roupagem, a roupagem de defensores, de protetores, baixam sua vibratória, densificam para estarem mais perto das sombras, mais perto da densificação das energias, e assim poderem com mais facilidade nos defender contra esses espíritos ainda vivendo nessa energia pesada e queimando e dissolvendo as energias ambientes. Por isso que nós dizemos sempre que o Exu, sob a regência do Orixá Ogum, trabalha incessantemente com a força sutil ígnea, que é o fogo, que queima, né? Exu, quando risca a ponta de fogo dentro de uma gira, ele está trabalhando, ele usa o aguardente, que é a cachaça, né, que se chama a cachaça, né? Por quê? Porque é um elemento onde tem o álcool de uma forma potencializado e, portanto, a força sutil ígnea numa potência excessivamente pesada e grande. Daí no Cruzeiro da Luz, Pai e Ventania não permitir que nem médium, muito menos guias incorporados ingiram, né, o marafo, a cachaça. Pode trabalhar, não ingerir. Por uma questão, isso não quer dizer que outras casas que ingiram estão erradas, absolutamente. Isso é apenas uma questão ritualística local, né, e para proteger mais os médiuns e, né, o trabalho dos guias. Mas o Exu trabalha com a força sutil ígnea. E a força sutil ígnea é a força protetora, defensora. Tá? Por isso que é Exu que trabalha nessa densificação que eles assumem, injetando essas energias dentro, né, dos elementos, como nesse caso foi pedido um olho de boi, que é uma semente, tá? Foi pedido uma folha de aroeira, que é uma erva, foi pedido a cruz de aço, que é um elemento fortemente captador de energia. Esses elementos introjetados com energia levados pela pessoa vão irradiando essa força energética em volta. Um período de duração. Sim, como todo processo magístico. É como uma bateria. Ela vai despendendo energia até o momento em que acaba. Então aquilo ali é só pode jogar fora. Normalmente no Cruzeiro da Luz se pede que após o carnaval se despache. Despachar é o quê? Agradecer pelo que foi usado e se colocar nos pés de uma árvore, da natureza, tá? São elementos degradáveis. Então é por isso que o Exu é essa beleza, infelizmente, tão maltratada por aí, né? As pessoas não sabem, por trás de uma vestimenta perispiritual de um Exu está um grande espírito, tá? Que apenas está densificando o seu perispírito, assumindo uma roupagem muito parecida com a nossa, perto, para nos defender. Quando nós explicamos que Exu, a indumentária de Exu, não é o caso da sua pergunta, mas vale a pena se colocar. Por que não banda, né, se indumentária Exu usa capa, chapéu, bengala, isso é teatro? Não, não é teatro, é ritual. Como um padre celebra a missa com seus paramentos, como a maçonaria tem seus paramentos, a Rosa Cruz, e por aí vai, a messiânica. Então, banda também tem, chama-se indumentárias que passam a mensagem. Então, o Exu, ele é o que? Mensageiro, protetor, defensor. Ele usa uma capa, a capa simboliza, e na sua contraparte realiza magisticamente, o processo de proteção. O chapéu, a gente usa chapéu para quê? Para defender a nossa cabeça contra a luz do sol, contra as energias, contra... Então, símbolo da defesa. A bengala, símbolo de quê? De segurança. A gente usa a bengala para quê? Para ter segurança no andar. Então, são símbolos que passam a realidade da missão trabalhística daquela linha de entidades trabalhadoras, no caso dos Exus. São os protetores, defensores, aqueles que nos dão segurança no caminhar. É a função deles.
Pai Paulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos mais uma vez. Meus irmãos, o próximo encontro doutrinário será sobre o tema O que é Deus? Não percam. Paz e alegria. Paz e alegria para todos os meus irmãos. Brinquem o carnaval, sim, mas trazendo no coração sempre Jesus, olhando para frente e para o alto, como nos ensina o nosso querido Maladrino Cruzeiro das Almas. Graças a Deus.